Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! Cada vez que eu vejo a fotografia de um navio como esse, eu fico impressionado. Eles são enormes, devem pesar toneladas. E alguns ainda carregam cargas pesadíssimas. Puxa, mas como é que eles flutuam? Por que é que eles não afundam? Como é que eles conseguem boiar? São umas perguntas difíceis de responder, não é? Pois é, nessa teleaula de hoje nós vamos investigar juntos a física que existe por trás desse fenômeno. E para isso vai ser necessário utilizar muitos dos conhecimentos adquiridos até aqui. Esses conhecimentos vão ajudar você a entender o que é o empuxo, suas propriedades e aplicações. Você vai conhecer também o princípio de Arquimedes e suas aplicações. E agora muita atenção porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Ô Gil, meu querido, desculpa perguntar, o que você está tentando fazer, hein? Gil? Ô Vicente, você tá aí? Tô aqui. Eu tô fazendo uma experiência, não tá vendo? Tô vendo. Sabe, eu sinto que quando eu tento empurrar essa rolha para baixo, eu sinto que tem uma resistência, alguma coisa que faz com que ela suba, entendeu? Sei. Ó, presta atenção, ó, quer ver? Ó, empurro ela até embaixo, ó, e ela sobe rapidinho. Por que será, hein? Sabe por que isso acontece? Porque isso aqui, meu querido, é rolha. E rolha é feita de cortiça. E cortiça boia. É por isso que ela sobe. Grande definição científica. Mas é isso que está acontecendo? Não, ó, pensa bem. Para a rolha subir, a gente precisa que exista alguma força que faça ela vir para cima. Tá certo? Agora, da onde vem essa força? Da onde que ela surge? É isso que eu quero saber. Agora eu tô entendendo onde você quer chegar. Vou até arriscar um palpite, hein, Gil? Isso aqui tem a ver com pressão, sabia? E pressão, por sua vez, tem a ver com força. Lembra da definição? Pressão é força dividida pela área. É mesmo, Vicente. Nós já vimos isso. Nós já vimos como a pressão se comporta no interior dos líquidos e que ela aumenta de acordo com a profundidade. Agora, isso não responde totalmente à minha pergunta da onde vem essa tal força. Vicente, falta alguma coisa. Ó, alguma coisa está faltando. Olha, uma coisa importante para a gente observar nessa experiência é que o objeto se estende por uma certa região do líquido. Ué, como assim? Olha, pensa nele como formado por várias partes e cada uma delas mergulhada numa profundidade diferente. E, portanto, a pressão exercida pelo líquido sobre cada uma dessas partes será diferente. Lembre-se que a pressão é o resultado da aplicação de uma força sobre uma superfície. Então, vamos analisar as forças que atuam nas diferentes partes deste objeto. Sabemos que força e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Logo, a força é maior onde a pressão é maior. Preste atenção, o tamanho da seta indica a intensidade da força naquele ponto. Você notou que as forças que atuam na parte de baixo do objeto, isto é, aquelas que tendem a empurrar o objeto para cima, são maiores do que as que tendem a empurrá-lo para baixo? Para saber o que ocorrerá com o objeto, precisamos somar todas as forças que atuam sobre ele. Fazendo esta soma, obtemos uma força que tem direção vertical e sentido de baixo para cima. Esta força resultante é chamada de empuxo. Empuxo? Isso mesmo, é o empuxo que empurra para cima os objetos mergulhados nos líquidos, inclusive esta rolha. O empuxo existe porque a pressão varia conforme a profundidade. É verdade. Se a pressão fosse a mesma em todos os pontos, as forças seriam iguais e se anulariam, né? A força resultante seria nula e desse jeito não haveria empuxo. Exatamente. Arquimedes, cientista e filósofo grego que viveu no século III a.C., desenvolveu a ideia de empuxo, que explica os fenômenos da flutuação dos corpos.
que atualmente é expressado da seguinte forma: todo objeto mergulhado num líquido recebe um empuxo vertical para cima, cujo valor é igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. É incrível, hein, Vicente? Um cara descobriu uma coisa dessas há tantos séculos, hein? É, não é demais, bicho? Que demais. Não, esse Arquimedes era incrível, bicho. Eu soube de uma história dele que é inacreditável. Do Arquimedes? Do Arquimedes. Uma vez um rei procurou ele, porque o rei, como todo rei, tinha uma coroa, tá certo? E estava encanado. Ele falou, pô, minha coroa não é de ouro, ela é falsa e tal e tal. E ele queria provar se era ou não era, sem destruir a coroa. E o Arquimedes, sabe quando ele conseguiu resolver esse problema, descobrir a solução para o problema? Durante o banho dele, cara. Sabe o que aconteceu? Ele descobriu que o nível da água dentro da banheira subia toda vez que ele mergulhava o corpo dele na banheira. Tá certo. Entendeu? E que o volume de líquido deslocado, no caso a água, era igual ao volume do corpo mergulhado, no caso o corpo dele mesmo. Ficou tão contente com a história, bicho, que se esqueceu de tudo. Saiu correndo pelado pela rua, completamente nu, gritando, Eureka, Eureka! Que isso, Vicente? O que é Eureka, rapaz? Eureka quer dizer achei. Ou seja, ele tinha achado a solução pro problema do rei. Imagina a moral do cara. E ele saindo daquele jeito pelado. Agora, ó, Vicente, pensando nisso tudo que você acabou de dizer, dessa história, é incrível mesmo. Mas é o seguinte, será que a gente consegue achar alguma solução para o nosso problema? Ah, eu acho que sim, Gil. A gente já descobriu que quanto mais líquido o objeto desloca, maior o empuxo, tá certo? Então, para a gente calcular o valor do empuxo exercido sobre um objeto, é só a gente calcular o peso do líquido que esse objeto deslocou, tá certo? Não, tá certo, até aí tá certo. Agora, como a gente faz isso é que é o problema, você sabe? Bom, aí... Tá legal. Vamos obter a expressão matemática que nos permite calcular o empuxo que age sobre um objeto, certo? Bom, a gente já sabe que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. E o peso do líquido deslocado é igual ao produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Substituindo esta segunda equação na primeira, obtemos o empuxo, que é igual ao produto da massa do líquido deslocado pela aceleração da gravidade. E como é que a gente faz para medir a massa do líquido deslocado? Ah, eu já sei, Maristela, ó. A gente enche esse recipiente de água até a borda, mergulha o objeto, a água se desloca e parte dela, que equivale ao volume do objeto, transborda. Aí a gente recolhe essa água, coloca numa balança para medir sua massa. É pouco prático, Rosinha, você não acha? Ah, então como é que faz? Ora, medindo diretamente o volume do líquido deslocado. Olha só, esse recipiente aqui tem graduação, não tem? Então, para conhecer o volume do líquido deslocado, basta verificar o nível da água, do líquido, antes e depois de mergulhar o objeto. O volume de líquido deslocado é igual ao volume do objeto imerso, isto é, mergulhado no líquido. Portanto, uma outra maneira para a gente conhecer o volume do líquido deslocado é a partir do volume do objeto imerso. Agora a gente precisa relacionar o volume e a massa do objeto. Bom, você lembra daquilo que a gente já conversou sobre massa específica? Ah, sei. Massa específica também é conhecida como densidade. E densidade é a grandeza que relaciona a massa e o volume de um objeto. Isso mesmo. A densidade de um objeto é dada pela razão entre sua massa e o seu volume. Podemos então dizer que a massa é igual ao produto da densidade pelo volume. Então, utilizando essa equação, vamos chegar ao valor do empuxo, que é o produto da densidade do líquido pelo volume do líquido deslocado e pela aceleração da gravidade. Podemos observar que o valor do empuxo será tanto maior quanto maior for a densidade do líquido e quanto maior for o volume de líquido deslocado.